Olá, amigo do Espaço Mas. Estamos aqui mais uma vez trazendo para você boas notícias. Como você já sabe, Espaço Mas, estamos aqui mais uma vez com a presença do nosso amado Dr. Márcio. Ele que é pastor, que é psicólogo, professor, né? E é um prazer muito grande ter o senhor mais uma vez conosco. Prazer é meu, Luciano, porque com toda a sua simpatia, certamente você já estabeleceu um contato, uma camaradagem com os seus frequentadores do espaço, mas isso é uma coisa muito rara, muito preciosa e nos dá a oportunidade, a mim particularmente, uma oportunidade de ouro para responder a perguntas suas e, com isso, procurar aproveitar bem a oportunidade de ser útil, de alguma forma. Muito obrigado. De nada, e com certeza é muito útil. Hoje eu queria trazer um assunto muito especial. Eu tenho certeza que nossos ouvintes também estão interessados, porque é algo que atinge toda a sociedade, né? Gostaria de falar hoje sobre pai ausente. Você conhece alguém por aí que é ausente? Pai ausente? Que teve um pai que é ausente na família, ou um filho que teve o pai ausente, enfim, ou até mesmo você mesmo, né, que está nos vendo, é um pai ausente, né? Esse é o assunto de hoje. Doutor Márcio, pai ausente, como é que o senhor vê, de forma geral, como é que o senhor vê essa questão do pai ausente? Eu vejo por dois pontos de vista, o ponto de vista do filho e o ponto de vista do pai. Porque em nossas conversas anteriores, pastor Luciano, eu soube da sua preocupação com o ponto de vista do pai ausente e o seu reconhecimento de que muito se fala das consequências sobre a vida dos filhos do fato de terem pais ausentes. Mas esse ângulo da questão, que é o ponto de vista do pai que é ausente, é algo interessante também para se explorar. Eu vejo que a ausência do pai traz consequências inevitáveis para os filhos, como você sabe. Se você não vive esse problema, é bem provável que tenha amigos ou até parentes próximos e alguns deles até que venham desabafar com você a respeito desse tema, pai ausente. Então é um tema muito comum em todo mundo. Porém, como é a consequência, como são as consequências dessa ausência paterna na vida do pai? A sua pergunta foi como eu vejo. Eu vejo através de vários tipos de ausência. Não cortando o senhor, porque eu estou fazendo essa pergunta para o senhor porque quando se pergunta para uma pessoa, né, eu já fiz essa pergunta várias vezes para várias pessoas, e a maioria delas me responde que o pai ausente é uma pessoa irresponsável, o pai ausente é uma pessoa de mau caráter, o pai ausente, ou seja, tem mil e umas respostas para essa pergunta, em sentido de condenação, né? E qual é a visão do senhor na expectativa, na questão do pai ausente, o ser humano, o homem em si? Bem, a minha visão envolve não só a visão, mas uma atitude também de não começar por julgar. Todo sistema de julgamento pressupõe que foram apresentadas provas, provas que acusam, provas que defendem, ou até que inocentem
o réu, digamos assim. Então, colocar a acusação em primeiro lugar é lançar a mão de uma pessoa e colocá-la na condição de réu. Minha primeira ponderação pela experiência dos anos de vida é inteirar-se bem de cada situação, porque cada situação é diferente da outra. Assim como isso aqui não se repete, não sei se podemos fazer um close, né? Você vê impressões digitais. O que significa isso? Que cada um de nós é diferente, a começar pela superfície do dedo polegar, as marcas digitais. Agora, imagine uma situação complexa que envolve várias digitais diferentes, vários indivíduos, no mínimo o pai, a mãe e filhos, porque para ter a condição de pai é porque há filhos, é claro. Então, que complexidade existe nessa situação? Antes de julgar, examinar os dois lados. Eu não creio que se possa generalizar dizendo que um pai ausente é um pai de mau caráter. Eu conheço situações, não se pode generalizar, pode ser muito comum a associação desses dois aspectos, ausência e caráter. Mas eu conheço situações de pais que tiveram que se ausentar porque enfrentavam uma situação de grande dificuldade econômico-financeira ou estavam diante de uma grande oportunidade para trazer benefícios de natureza material para a família e tiveram que se ausentar. Então, onde está o mau caráter aí? É uma condição onde, quem sabe, houve um acordo do casal e renúncias e criou-se até um tipo de conflito, mas essa ausência foi a opção menos ruim, digamos assim, encontrada ou conhecida pela família na ocasião. Os estragos de um pai ausente, seja o tipo que for de ausência física, ausência de diálogo, ausência de atitudes de afeto, de carinho, trazem prejuízos, porque a paternidade não foi criada pelo nosso Criador, pelo Deus Altíssimo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a minha fé cristã. A paternidade é uma instituição criada por Deus com o propósito de dar seguimento a um projeto divino para o homem, para a família. Então, a ausência é uma anulação de muitos canais de bênçãos. É uma condição que bloqueia o fluxo normal de vida. E uma criança, do ponto de vista dos filhos, né? Sob o ponto de vista da situação dos filhos, uma criança vai passar por uma anemia afetiva, vai sofrer uma anemia afetiva, que não vai ser nutrida de afetos paternos, e em alguns aspectos isso é praticamente irreversível. Você quase precisaria de um milagre para suprir essa carência que se estabeleceu. Há momentos em que, por exemplo, a identidade do indivíduo vai ser definida, vai ser estabelecida com reflexos para toda a vida, e se houve aquela ausência paterna, esse filho vai sofrer essa carência, um tipo de anemia afetiva, eu chamaria assim.
E para o pai, geralmente, quando ele é uma pessoa responsável e talvez ele tenha se ausentado muito por imaturidade e veio a amadurecer, veio a se tornar um adulto tardiamente, no sentido afetivo, psicológico, cognitivo até, esse pai vai sofrer consequências de sentimentos de culpa, de arrependimento ou até de remorso, aquele impulso de querer rodar o filme da vida ao contrário e para consertar coisas do passado. Isso é terrível, porque você não tem acesso ao passado, mas só aos frutos do passado, né? E é uma situação séria, não só para os filhos, mas para o próprio pai. Nós sabemos que a questão do filho, com certeza, se você for numa livraria, se você, enfim, programas de televisão, você sabe que a consequência dos filhos que sofrem a ausência do pai, realmente essa é dramática, né? Não tem como, não tem uma justificativa, não tem... E nós encontramos vários e vários exemplares de livros que falam sobre isso. Mas, em relação à pessoa do pai, ao homem pai, pouco se encontra, né? Pouco se encontra alguma coisa relacionada a isso. Em relação ao pai, existe possibilidade desse pai que é ausente, que carrega todo esse fardo, né, esse cargo emocional, de perca, de frustração, até mesmo de rejeição dos próprios filhos, devido à culpa, à responsabilidade dele mesmo, não culpando os filhos, mas ele mesmo, né, devido a um ato, devido a alguma coisa que ele fez, ele está colhendo aquilo que ele plantou, claro, né, a autorresponsabilidade. Existe possibilidade de um ser humano, de um pai como esse, ser feliz? Existe. Na condição de pastor, além de psicólogo, eu sou psicólogo licenciado no Brasil, formado na UFRJ há mais de 42 anos. E como pastor por 25 anos, principalmente na condição de pastor. Eu tenho dito o seguinte: se eu não creio na possibilidade de cura, de transformação, no caso, para ser feliz, sair de um ambiente interior de infelicidade para felicidade, se eu não crer nisso, eu não posso ser pastor. Porque o ministério pastoral, como também o trabalho do psicólogo, ele se fundamenta na convicção de que as pessoas podem melhorar, podem melhorar. No caso do pastor, eu sou psicólogo e sou também Christian Counselor, que é a psicologia que tem a licença de ir além da psicologia. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, onde nós estamos, não se pode misturar crença religiosa com profissão. Mas o conselheiro cristão, ele tem a permissão legal para aconselhar, e aconselhar com base na fé cristã. Isso é uma coisa extraordinária, né? Então, eu tenho tido essa experiência. Eu vou dar só um exemplo, para não me alongar muito, que é bastante dramático. Eu trabalhei como voluntário no serviço que recupera adultos, homens, dependentes químicos e alcoólatras, população de rua, do Salvation Army, o Exército da Salvação. Eu cooperei durante um tempo, era uma exigência acadêmica, eu tive que fazer um internship, eu fiz vários, e um deles foi no Salvation Army. E eu vi histórias de uma dramaticidade impressionante, e uma delas era de um pai que passou tanto tempo
na prisão, que não acompanhou, mas muitos anos, não acompanhou o crescimento dos filhos, a vida dos filhos, desde a infância até a idade adulta. Imagine quando cai um arrependimento, quando ele encontra sentido para a vida em Cristo, no plano que Deus tem para ele, tinha, no caso, porque estava descobrindo no passado, como ele vai se sentir, vai ter agora consciência e responsabilidade, sentido de responsabilidade por algo que já passou. E não tem como, ele não criou história com os filhos, imagina que coisa. E não volta mais, né? Não volta, então ele... aí diria, você, pastor Luciano, mas como é que você acaba de dizer que você acredita que ele pode ser feliz? Sim, porque aí, como psicólogo cristão, e como cristão em primeiro lugar, antes até de ser psicólogo, eu creio que é o que Deus quer, é o bem, é a felicidade. Não é uma vida sem desafios, uma vida sem dificuldades, mas é uma vida vitoriosa no sentido de poder ultrapassar barreiras as mais desafiadoras, as mais gigantescas, pela graça do Senhor Jesus e pelo poder de Deus atuando aí. Você não está espiritualizando a coisa, deixando a responsabilidade nas mãos de Deus? Não, a responsabilidade é do homem de seguir um propósito que Deus tem para a vida dele, de arrependimento, de auto-perdão. O perdão, nós vamos ver que é um instrumento importantíssimo nesse processo de cura, no caso do pai ausente. Estamos falando do pai ausente lá na frente, quando tudo isso já passou, porque quando você detecta o problema e a ajuda é atual, ainda pode intervir, pode evitar. Isso pode acontecer, quer dizer, uma consciência, uma transformação no relacionamento familiar, na estrutura familiar, em que o pai deixe de ser ausente, quando ainda há tempo para chegar com os filhos à adolescência e tal. Aproveitar um bom tempo da vida dos filhos, né? Filhos. Mas quando isso já passou, aí vai entrar a culpa, remorso e o perdão é importantíssimo, tanto da parte dos filhos, como da parte do próprio pai, de se perdoar. E houve, certamente, uma porção de feridas. Muitos se feriram, pais ferindo filhos, assim, ferida de alma, principalmente, esposa, marido e mulher. Então, o perdão vai ser importante. É um processo complexo também, do perdão. Pessoal, vocês podem ver que o assunto realmente é bem complexo. Nós estamos falando aqui sobre o pai ausente, né? Não estamos justificando a questão do pai ser ausente, mas tentando ver de forma o ser humano, o homem em si, né? Que se tornou pai e que por algum motivo ou outro ele se tornou ausente. Qual é a possibilidade que ele possa vir a se tornar feliz, né? Ou será que ele será eternamente condenado pelas atitudes que ele tomou ao decorrer da vida? Sabendo que uma coisa ele vai ter que colher são os frutos, são as coisas que ele semeou durante a vida, que vai sobrecarregar os filhos, é claro. E isso vai vir a culpa, vai vir ressentimentos e tudo mais, né? E o senhor está falando sobre perdão. O perdão cabe a ele dá aos filhos, os filhos dá a ele perdoa a si mesmo. Como é que funciona a questão do perdão? O perdão, quanto mais houver, melhor. É importante levar em conta alguns aspectos fundamentais do perdão. O primeiro
é que perdão não é necessariamente reconciliação. O perdão o tipo de perdão, o processo mais complexo é o que eu creio que é o indivíduo perdoar a si próprio. Porque quando você perdoa uma pessoa, você pode visualizar a pessoa, você pode falar com a pessoa, você pode associar na sua memória mais claramente pessoas e episódios, momentos que desencadearam ira, ressentimento, concorda? Mas quando se trata de perdoar a si próprio, é um pouco mais desafiante tentar localizar onde, na minha própria vida, eu me feri. É uma coisa assim, parece até de ficção, parece impossível, mas é real. Nós nos ferimos, nós nos cobramos, nós nos auto-julgamos, nós jogamos culpa sobre nós, assim como fazemos sobre outros, sobre o próximo. Esse é um aspecto. O outro é que quem perdoa livra de um fardo o próprio perdoador, ou seja, quando eu perdoo, eu sou liberto da mágoa, do ressentimento. A pessoa perdoada nem sempre. Alguém pode me perdoar e eu não perdoar aquela pessoa numa desavença, num conflito. Pode se tratar de marido e mulher, de pai e filho, de filho e pai, de irmão para irmão. Mas eu não posso, e ninguém pode depender de terceiros para perdoar. Eu não posso esperar que a pessoa se humilhe e mereça perdão. Não é questão de merecimento. O perdão, primeiro, é uma ordenança divina. Eu fui perdoado por Deus e até para orar a Bíblia, eu posso fazer citação bíblica aqui. Não vou magoar quem não crê. A Bíblia fala que quando eu venho trazer uma oferta ao altar, eu fico imaginando a cena na igreja, eu primeiro tenho que ver se eu estou devendo perdão a alguém, antes até de ofertar. E também quando oramos a oração conhecida como o Pai Nosso, ou Padre Nosso, para alguns, nós dizemos, perdoa-me, nós pedimos perdão a Deus e dizemos, estabelecemos o padrão, assim como eu tenho perdoado. Então, como eu vou pedir perdão, se eu digo assim como eu tenho perdoado, e em vez de perdão eu tenho mágoa, ressentimento. Esse é o segundo aspecto. O perdão é bom, primeiramente, para quem perdoa. Muitas vezes ele nem causa efeito na pessoa que é perdoada. Ela até pode ignorar o teu perdão. E outro aspecto é que essas mudanças de cura, no caso do pai ausente, para não perdermos o foco do tema principal, essas mudanças que vão libertar de ressentimentos, vão curar feridas, vão abrir uma perspectiva feliz para o futuro, é muito importante que a pessoa reconheça que ela precisa de ajuda para ganhar esse sucesso nesse processo. Então, só para a gente concluir, porque nosso tempo realmente é bem pequeno, eu tenho certeza que vocês estão gostando do assunto, mas nós vamos abrir uma segunda parte, um outro dia. Pode ser? Pode ser. Opa! Mas, para a gente fechar esse bloco, quais são os conselhos que o senhor daria para um pai, né, que está na condição de ausente, para que ele possa alcançar, de certa forma, a felicidade? Como eu disse a você, é muito complexo para a pessoa se tratar sem ajuda.
eu procuraria um conselheiro de confiança. Eu não estou me referindo necessariamente a um conselheiro, um profissional. O ideal é um profissional maduro, experiente, de toda a confiança, porque esse profissional é uma pessoa treinada para ver a situação por um outro ângulo. É um ângulo novo, diferente daquela... Como é que eu vou analisar uma situação onde eu tenho um intenso envolvimento emocional? O meu julgamento da situação, a minha análise, ela já é prejudicada pelo meu próprio envolvimento. É nesse sentido que é preciso uma atitude humilde, antes de tudo dizer, eu não vou resolver isso sozinho, preciso de ajuda, preciso de pessoas que orem por mim, preciso de conselho mais maduro do que eu possa me dar. Esse seria o ponto, a humildade de buscar ajuda. Em segundo lugar, você vai ver que a humildade vai estar presente em quase tudo, porque ela é parte da sabedoria. A humildade de reconhecer erros e buscar o reparo desses erros. Quer dizer, o reparo como pedindo perdão e se comprometendo a ser melhor do que foi no passado. Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque cada caso é um caso. Eu aí já estaria impondo um modelo, um padrão, faça isso. Isso não existe, não existe essa receita de bolo. Né? Cada caso é um caso. É um caso, é como impressões digitais. A humildade de reconhecer que eu não vou resolver sozinho, eu preciso de conselho, de ajuda. Segundo, a disposição de pedir perdão e reparar as faltas, mudar meu comportamento, meu relacionamento, minha atitude diante desses desafios. Isso aí já é meio caminho, já está a caminho da solução. Você pode dizer, mas vai depender de como os outros vão reagir. Na vida, nós dependemos em grande parte do que os outros pensam e de como reagem. Mas até certo ponto, Quando você está determinado para o bem, você vai conseguir. Isso aí. Pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse quadro. Por favor, manda sugestões, faça seus comentários, nos dê a sua visão, né? Como que você vê essa questão do pai ausente, se tem solução, se não tem. Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e você pode enviar as suas observações para o meu e-mail, né? pr.lucianooliveira@yahoo.com, beleza? E mais uma vez, Pastor Márcio, Dr. Márcio, muito obrigado pela participação. Que Deus abençoe o senhor e, por favor, venha outras vezes. Com prazer. Muito obrigado. Obrigado a você que dedicou o seu tempo me permitindo externar, desabafar o que eu trago no coração a respeito desses temas sabiamente, oportunamente colocados aqui por você, pastor Luciano. Muito obrigado. De nada. Que Deus abençoe você, meu amigo, e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. É sucesso de ver.